Isso aí em 2013, recém, primeira vez. Eu sou um pequenino. Olá, muito bom dia, começando o Plural Entrevistas desta segunda-feira, hoje 20 de abril de 2020, uma segunda-feira linda, maravilhosa, amanheceu com sol belíssimo, final de semana também foi ótimo, né? Foi muito bom o final de semana e eu quero começar o Plural Entrevistas de hoje já ressaltando aqui a beleza que é o interior de Santa Rosa. Eu sei que nós estamos aí em uma época de coronavírus, que não é recomendado você fazer visitas, não é recomendado você acabar saindo com a sua família, né, para locais onde possam ter muita gente, mas eu confesso que no final de semana eu fui fazer uma matéria lá na linha 15 de novembro e ao chegar lá no local vi que a situação não era tão grave assim, né, como haviam me colocado pelo WhatsApp. Mesmo assim eu fiz algumas fotos do local, estou enviando hoje para os órgãos responsáveis para que tomem providência, que é muito pequena, dá para ser resolvido o mais rápido possível. E logo depois dessa matéria na linha 15 de novembro, quero mandar um abraço lá para o pessoal da linha 15 de novembro, um abração, viu? Muito obrigado pelo carinho com que fui recebido lá na linha 15. Eu fui também no distrito de 7 de setembro. Eu adoro aquele local, né? E fui lá para fazer uma visita a uma ouvinte desde a época em que eu trabalhava na Rádio Santa Rosa. E que volta e meia pelo Facebook sempre me convidava, quando você vir para cá, me faz uma visita e tal. Eu sei que não é recomendado, viu gente? Mas eu fui lá, ela não estava em casa e acabei conhecendo um casal de agricultor maravilhosos, maravilhosos. E detalhe, o agricultor que me recebeu lá na linha 7 de setembro, ele falou uma coisa para mim que me tocou muito, né? Ele disse assim: Silvio, eu não vou mais ficar rico. Não adianta eu trabalhar para ficar rico, que isso eu não fico mais. Então eu vou trabalhar para sustentar a minha família e a mim mesmo. E ele tem lá uns porquinhos, ele tem açude, é o seu Nelson Schuss e a dona Marlene, o casal lá da linha do distrito de 7 de setembro. Um local maravilhoso, tem 2 açudes, tem a sua criação, né, a sua propriedade e os 2 se cuidam, viu, Leonardo? Cheguei lá, tinha álcool gel, sabe? Eles estavam realmente tomando as providências, não saio de casa, segundo ele, o que ele me falou, não saio de casa, eu fico aqui na minha propriedade, vou para a roça, volto, tenho um álcool gel, então assim, tem uma vida sadia no interior. Portanto, gente, eu quero aqui fazer um convite, é o seguinte: após essa onda do coronavírus passar, que tal você pegar sua família e conhecer o interior de Santa Rosa? Vai lá para o distrito de 7 de setembro, Linha das Flores, sabe? Ao invés de você sair aí para um local que você sempre vai, pega a sua família, quando terminar essa onda do coronavírus, ao invés de você ficar ali no parcão, na cadeirinha tomando chimarrão, pega seu chimarrão, pega uma cadeirinha e vai para o interior. Vá conhecer as propriedades do interior. Aquele pessoal que mora lá, aqueles agricultores, aqueles maravilhosos e valiosos agricultores, viu, Leonardo Vicini? Eles são muito, muito receptivos, sabe? Quando você chega para fazer uma. Eu fui na casa do seu Nelson Schultz e da dona Marlene, né? Apenas perguntar onde morava a pessoa que eu queria visitar, que é a Catiele. E aí eles me reconheceram e já, mas antes disso, ele disse: não quer entrar, sem saber quem eu era, não quer entrar, tal. Quando eu saí do carro para conversar com ele, aí que ele me reconheceu, mas ele já tinha me convidado para entrar. Tamanha a gentileza deles, né? Tamanha gentileza. São umas pessoas muito receptivas, que adoram conversar e tem muita história boa para contar, como eles me contaram muitas. Então é uma dica que eu dou, viu, gente? Quando passar essa onda do coronavírus, pega a sua família e visite o interior de Santa Rosa. Eu acho que Santa Rosa é uma das cidades aqui da região noroeste, eu não quero mentir para ninguém, nem me enganar, mas o Leonardo Vicini está aqui no estúdio comigo, né, e já mora muito mais tempo aqui em Santa Rosa do que eu estou há 11 anos. Eu acredito que Santa Rosa tenha uma potência incrível no turismo rural. Com certeza, sabe? Silvio. No turismo rural. Eu acredito nessa potência em Santa Rosa que não é, em hipótese alguma, valorizado hoje, sabe? Não é. Deixam de lado o turismo rural que Santa Rosa pode proporcionar.
sabe? Então, eu vou sempre para o interior e adoro, porque sempre que vou vejo coisas novas, pessoas novas, histórias novas. As pessoas trabalham, sabe, de uma forma ainda, algumas até artesanal, e que nos ensinam muito. E tem higiene, tem cuidado, sabe? Tem uma alimentação sadia. Então, eu acho que o turismo rural em Santa Rosa precisa ser melhor explorado. E eu peço, dou aqui uma dica, quando passar essa onda, pegue sua família, vá para o interior, vá conhecer propriedades, vá conhecer pessoas, vá ver de perto a labuta do dia a dia dessas pessoas que colocam a comida na sua mesa. Fica aqui a dica, viu, Leonardo Vicini? Faça isso você também. Parabéns pelo desenvolvimento dessa contextualização que você fez. E esse é um desafio que os governantes se fazem, Silvio. Eu que acompanhei aí todos esses anos, né, da política, praticamente todos os prefeitos, todos os políticos foram desafiados em desenvolver essa proposta de turismo rural, mas nunca conseguiu se criar. Não. Porque existe a necessidade de haver um esforço coletivo, de ter pelo menos várias pequenas estruturas familiares que possam receber essas pessoas, e também estruturas gastronômicas. E nunca se conseguiu criar o quê? Um conjunto de forças que pudesse dar sustentação para que assim, essas agências de turismo possam começar a oferecer. Então, para dar esse start one aí, que a gente nunca se conseguiu fazer, deixo aqui o desafio para vocês do Portal Plural. Talvez o Portal Plural possa ser o mecanismo de ligação, de conexão entre esses players, para começar, porque depois que a roda começa a girar, não para mais. O mais difícil é fazer ela começar a girar. E pode ter certeza que isso vai acontecer, porque assim que essa onda passar, eu mesmo vou pegar minha família a cada final de semana, eu vou para um local diferente no interior e vou trazer tudo aqui para o Portal Plural. Viu? Todas as novidades, porque tem muitas novidades, gente, muitas. É incrível a vida no interior, tá? Acho que esse vai ser até o título, né? Deixa eu aproveitar e dar uma dica, Silvio, já que você tocou no pessoal rural aí. Rural. Vou dar uma dica muito importante, que agora a gente está no momento de mudança de cultura, tá? Mudança de cultura. Muita atenção no que eu vou falar agora, gente, sem pânico, por favor, tá? Mas se você mora, por exemplo, em áreas rurais, onde agora vai se passar agora o glifosato, que passa o glifosato agora para matar antes de plantar, né? Você passa o glifosato, tá? Evite, se você tem, por exemplo, no dia que você passa, somente naquele dia, retira a sua família da casa, venha para o centro fazer alguma coisa, passe o glifosato em 12 horas, no máximo 24 horas ali, já eliminou 100% do glifosato do ar, né? Então, tomar esse cuidado, a gente tem visto as pessoas, já tem pesquisas comprovando que o glifosato pode fazer mal, principalmente para mulheres que estejam grávidas. Essas devem ser retiradas com certeza, sabe, Silvio? Mas por que não tirar toda também a família, tá? É a dica que eu deixo, sei que é uma informação nova, tá? Mas todas as vezes que você vai passar veneno na sua lavoura, eu deixo a sugestão para que você esteja tirando, né, não estou falando mal do agrotóxico, o agrotóxico salvou a nossa região, é o que transformou a nossa região de novo, o agrobusiness, né? Essa nova geração de agrotóxico com os transgênicos. Infelizmente salvou, a gente tem que apoiar, né? Hoje isso. Eu, infelizmente digo porque existem várias forças políticas que foram contrárias, você lembra, né? Sim. Mas ele salvou a agricultura, então é bom. Mas eu deixo essa sugestão, tá? Se você puder, use o Portal Plural para divulgar que nesses dias que passa veneno, tira a família de lá, vem com a família aqui para o centro para curtir um pouco o centro de Santa Rosa. E uma coisa que eu percebo em alguns pontos, viu? Nós já vamos entrar na nossa pauta de hoje, temos tempo aqui. Uma coisa que eu percebo que em alguns pontos a residência fica bem longe da lavoura, né? Talvez até por isso. Fica bem longe da lavoura. Então tem toda a área residencial, que é uma maravilha, como lá no seu Nelson Schultz, por exemplo, que eu visitei. Abraço para ele, dona Marlene, seus netos, a Catiele, ao esposo, a filha. Eu vou voltar lá, depois dessa onda do corona, eu vou retornar. O que eu percebi assim, é porque ele tem próximo à casa dele o açude, tem lá os porquinhos que ele cuida, tem a criação dele e tal. E a lavoura dele fica do outro lado, bem longe. Porque na casa dele tem pés de frutas,
Eu vi lá com uma coisa que eu adoro, aquela lima, né? Conhece lima? Lima, tem pé de bergamota, tem pé de laranja. Então, próximo à casa, no entorno da casa, são pés de frutas e algumas árvores. E os açudes mais atrás. É a lavoura do outro lado, bem longe. Agora você tocou num outro ponto importante, Silvio. Para você que é agricultor, tá? Você tem pé de fruta próximo à lavoura. Quando você passa o glifosato, se tem um pouquinho de vento, esse glifosato vem para a sua fruta. Isso. Você precisa descontaminar essa fruta, senão você vai estar comendo glifosato, vai estar comendo agrotóxico, tá? São várias coisas que a gente está descobrindo assim agora, se essa informação não tinha, sabe? Mas a gente agora, esses dias constataram, faz 2 anos atrás, que a fruta mais tóxica, que mais tinha agrotóxico, era uma fruta que não se passava agrotóxico, que era uva, na serra. Não passava agrotóxico, mas era cheio de agrotóxico. Principalmente as do interior aqui da região, certo? Por quê? Porque era do lado da lavoura de soja, do lado da lavoura de trigo. Então, mais um aspecto importante, tá, Silvio? Que bom que ele protegeu a casa dele. Essa vegetação ciliar, ela ajuda muito. Só que tem uma pesquisa nos Estados Unidos, Silvio, já que entramos, tá? Que se tiver 15 por hora o vento, o veneno, ele percorre até 2 quilômetros. E ele bate onde tem uma vegetação, sabe essa vegetação ciliar? Sim. Essa natural nossa, essa bloqueia tudo. Se eles conseguirem deixar alguns metros dessa vegetação tradicional nossa fechadinha, ela bloqueia. Isso seria o ideal, né? Mas que bom que eles tomam esse cuidado de fazer um pouquinho longe da lavoura, né? Lá realmente. Então, seu Nelson Schultz, dona Marlene, seus netos, um abraço para vocês. Muito obrigado pela calorosa receptividade que eu e minha família tivemos aí na última sexta-feira, enquanto o repórter foi fazer uma matéria, mas deu uma passadinha aí para conhecê-los. Muito obrigado mesmo e... pode ter certeza, depois dessa onda eu estarei retornando aos interiores aqui de Santa Rosa, porque eu gosto muito do interior. Plural Entrevistas, hoje recebe aqui, gente, o presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, Vitor Vinícius Vilar. E esse espaço foi solicitado pelo próprio presidente na semana passada, porque ele deseja falar sobre os projetos do PRTB. E eu volto a dizer uma coisa, o Plural Entrevistas e o portal Plural, nós somos plural. Nós não temos nenhuma, digamos assim, nenhuma preferência por um partido ou por outro, por um candidato ou por outro, não pode ser alguma. Aqui, todos têm vez, todos têm voz, basta quem queira falar. E, claro, enfrentar o Leonardo Vicini aqui na bancada, né? Ele, além de ser analista, é um exímio conhecedor da política local, da região e do país também, as suas situações. Então, o Plural Entrevistas recebe o Vitor Vinícius Vilar, falando sobre os projetos do PRTB, planos e metas e sobre o pré-candidato a prefeito. Este tema eu vou deixar para o final, viu, Leonardo Vicini? Para nós falarmos sobre o pré-candidato a prefeito. Ele não colocou pré-candidatura, ele colocou pré-candidato a prefeito. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vitor Vinícius Vilar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvio, bom dia, Leonardo, bom dia, web espectadores. Web espectadores. Ficou uma palavra. É da mesma escola do John, né? John, sempre vem com esse papinho aí. Não, foi o André Luiz que começou com esse web espectadores. O André Luiz Albino? O André Luiz, do presidente Democratas. O André Albino, né? O Andrezinho, presidente Democratas. Excelente pessoa. Tá certo. Bom, projetos do PRTB. PRTB, de repente, surpreendeu a todos. Não vamos falar sobre o pré-candidato agora, mas surpreendeu a todos, trazendo à tona um pré-candidato a prefeito. Quando... particularmente, né, nós da imprensa achávamos que o PRTB seria um aliado do Republicanos, já que fica na mesma linha de pensamento, basicamente, não estou dizendo que seja a mesma linha, mas basicamente colocar entre aspas isso, e de repente sai com uma candidatura própria. Projetos do PRTB, e a minha pergunta para ti é crucial, viu, Vitor? Não vou te poupar em hipótese alguma. Vocês pretendem manter essa pré-candidatura até o final? Sozinhos? Nós temos a pré-candidatura e vamos manter até o final.
Isso já está definido. A pré-candidatura a prefeito é porque nós defendemos uma linha de projetos, não é por ambição ou por qualquer tipo de ideia nesse sentido. É projeto. Projeto. Que tipo de projeto? Bom, nós queremos... Porque assim, deixa eu te explicar. Todo candidato, quando chega aqui, ou pré-candidato, ou gente que almeja alguma coisa na política, diz assim, porque o nosso projeto para a cidade é diferente. Eu pergunto, vem cá, cara, cadê o projeto? Porque falar entre linhas é fácil. Papel em branco é fácil. Mas cadê o projeto? Que projeto é esse? Bom, em primeiro momento, o PRTB representa a direita. Nós temos isso no estatuto. O PRTB é da direita. Ele tem em seu quadro o vice-presidente, general Hamilton Mourão. Então, isso é muito importante, porque nós estamos trazendo uma política aos moldes do governo federal. Então, os projetos que nós temos são para educação primária, educação básica, para a saúde, em inúmeras partes que nós temos projetos já que nós achamos que a cidade pode melhorar. Para a educação, qual seria um desses itens ou parágrafos desse projeto? Para a educação, seria a escola cívico-militar. Para a educação de ensino fundamental. Escola cívico-militar é um dos projetos. Que já houve uma probabilidade de termos aqui, né, Leonardo? Mas, infelizmente, não vingou aqui na atual gestão do prefeito Alcides Vicini, onde, né, a ideia do prefeito era fazer essa escola cívico-militar exatamente lá onde funciona o polo, né, de ensino da Brigada Militar. Mas não vingou essa proposta. O prefeito tinha como ideia... Na verdade, o presidente Bolsonaro acenou com essa possibilidade... Mas depois jogou na cola dos prefeitos ter que bancar isso aí, né? E, na verdade, o Vitor, né? Uhum. Na verdade, o Vitor é a pessoa que foi o pivô entre todos nós que tentamos articular isso. Ele foi o pivô, ele que me procurou. Através dele que eu participei desse processo aí, né? E está em andamento ainda, né, Vitor? A gente não desistiu. O prefeito Vicini acenou com a possibilidade de, se a gente levantar esses recursos... E nós já estávamos quase conseguindo levantar esses recursos, certo? Nós íamos conseguir abrir essa escola, só que daí o que aconteceu foi que essa pandemia aí explodiu com tudo, porque essas pessoas que vão trabalhar lá com as crianças é do grupo de risco, não é? São aposentados que vão ser contratados para estar lá. Então, o Bolsonaro cancelou isso aí. Mas essa ideia que vinha sendo amadurecida, ela caiu muito antes da onda do coronavírus, muito antes. Não. Inclusive. Bom, o Vitor pode dizer ela pode ainda estar vigente aí na proposta. Ela pode, mas ela caiu muito antes do coronavírus. Tanto que o teu pai, o prefeito Vicini, já assinou um novo contrato com o polo de ensino, onde terão novos alunos ali que estarão na escola Bem-vindo Jordani, né? Em breve vai ter novos alunos da Brigada Militar ali, né? Confere? Boa parte das informações conferem, algumas podem ter uma ou outra distorção, mas é nesse sentido. A escola cívico-militar, esse ano ela não saiu, não estava na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, não foi colocada, pois foi apresentado o projeto em final de novembro, início de dezembro, e o prefeito não botou na LDO. Bom, esse foi um dos motivos. Outro motivo foi que a escola cívico-militar, ela não funciona de tu começar ela no final do ano, ou na metade, no caso. A escola cívico-militar tem que ser dada uma atenção para iniciar já o ano nesse modelo. E teve um movimento para acontecer isso e acabou não acontecendo. Muito bem, mas isso foi bem antes da onda do coronavírus. Exatamente. Foi, tá? Eu, inclusive, entrevistei o prefeito, na entrevista que eu fui fazer a ele foi o seguinte: prefeito, que rumo o senhor dará, né, para a antiga escola Francisco Xavier Jordani, tendo em vista que a Brigada Militar já havia entregue o prédio logo após a formação
dos policiais, foram 90, se não me engano, que se formaram lá, se eu não me engano, é um pouco mais, eu acho. E o prefeito disse, não, existem vários projetos, entre eles transformar aquele local numa escola militar, cívico-militar. Isso está em andamento, está em construção. Isso sim. Isso. E depois... Mas nada a ver com o que ele falou, nada a ver com aquele de escola, assim... a nossa ideia... Aquela adaptação que seria feito, nada, não. O prefeito já avisou que aquilo ele não vai fazer. A nossa adaptação, que seria, foi definido entre mim, a Maria da Graça, o pessoal que estava na volta ali. As ideias eram, na Sulina, podia ter uma das escolas, Cruzeiro do Sul, na Raul de Oliveira, então, e na Porrares, no centro. Foi onde que as 3 que nós estudamos transformar a escola cívico-militar. Muito bem, esse é um dos projetos do PRTB. Esse é um dos projetos. Muito bem. Com relação... Isso aí não é projeto, isso é bandeira, né? Isso é uma bandeira, né? Concordo contigo. Vamos entrar em linha de projeto. É uma bandeira, concordo. E ele é um projeto. O projeto foi iniciado pelo deputado Zuco. Então é um projeto, é uma bandeira que várias pessoas estão defendendo agora, mas nós temos o projeto. É válido ter um projeto que seja uma bandeira ou uma bandeira que seja um projeto, né? O importante é defender uma ideia, defender uma causa, beleza, tranquilo. Entra nessa onda do PRTB. E quais são os planos de vocês? Nossos planos para 2020. Bom, nós temos uma nominata... Nós estamos aí no ano eleitoral, de outubro, se eu não me engano, deixa eu ver qual é a data aqui das eleições, eu acho que é dia 3 de outubro. Dia 4 de outubro. 4 de outubro. 4 de outubro, teremos aí as pessoas indo às urnas, fazendo as suas escolhas, né? E... Quantos pré-candidatos a vereadores vocês têm? Bom, nós estamos trabalhando a nominata. Como sabe, a nominata, ela vai com um número cheio até o final e muitas pessoas podem ingressar ou sair de nominata a vereador. 23 nomes vocês estão trabalhando? Nós não temos a nominata completa, mas podemos ter. Tá, hoje, quantos pré-candidatos vocês têm? Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Hoje, quantos filiados dispostos a serem um pré-candidato vocês têm? Aproximadamente 30 filiados. Diz um nome aí. Dispostos a ser pré-candidato? Diz 1 ou 2 nomes aí. Porque tem aquele filiado... De referência. Bom... Deixa ele citar alguns nomes. Em nossa nominata a vereadores, nós temos o Tenente Baltazar, pré-candidato. Nós temos o Márcio Lourenço. Nós temos a Elis Regina. Nós temos a Denise. Temos inúmeras outras pessoas... Porque eu não vou citar todos aqui, claro. Mas esses são 4. Temos mais pessoas da ativa da brigada, que estão na ativa ainda e precisam sair, então só poderão ser anunciados em agosto. Que, aliás, Leonardo Vicini, eu quero te dizer uma coisa assim, eu acho que essas eleições, as próximas, né, nós já estamos aí vivendo os efeitos de uma eleição, né, de uma pré-eleição, e eu acho que essas eleições vai ser uma das que terá o maior número de candidatos militares ou que fazem parte do corpo policial. Que bom isso. Tá? Que fazem parte do corpo policial. Até mesmo o que está incentivando essas pessoas ligadas às polícias a serem candidatos foi justamente a aprovação de um projeto no governo do estado que desagradou muitos. Desagradou, né? Desagradou total. E eles precisam de força para continuar lutando e tentar rever ou fazer um revés nessa situação. Nós podemos ter de 10 a 15 pré-candidatos. De 10 a 15 nós temos de 5 a 10 são militares ou fora. Eu acho que essas eleições vai ter um número recorde de militares como candidatos, né, em diversos partidos, né, tanto no PRTB, como no Democratas também, como no Republicanos, e geralmente são partidos dessa linha. É que o povo está acordando, né, Silvio? O povo está acordando, né? Essa lei que não permite que o policial... Você concorda comigo? Concordo. Não, certamente, isso já está se comprovando, Silvio. Vão ter, mas... Essa própria lei que não permite que um policial militar, por exemplo, possa estar se filiando num partido, possa estar participando, essa lei eu acho um exagero, cara, sabe?
Acho hipocrisia, cara. Exato, é cidadão. Você arranca da pessoa. É cidadão. Exatamente, você arranca da pessoa talvez o direito mais importante, que é de expressar sua voz. Que isso, gente? Vitor Vinícius Vilar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está aqui na condição de entrevistado, né? Então me permita fazer as perguntas. Antes, quero deixar aqui um abraço para a barbearia Cruzeiro Cabelo, é a moldura do seu rosto. Cuide bem dele na rua Cruz Alta, número 47, esquina do Posto Nenê. Barbearia Cruzeiro. Aproveitem o pessoal do bairro Cruzeiro. Vocês, seguindo também a trajetória de outros partidos da mesma linha, né, da linha verde e amarela, estavam em negociação ou namorando, digamos assim, que agora tudo virou namoro, né? Namoro, né? Vai ter casamento, tem um noivado, né? Agora está na linha do namoro, né? Vocês estavam com um namoro com republicanos, né? Chegaram a fazer várias conversas, como outros partidos também, com republicanos, e de repente você lança uma pré-candidatura. O que aconteceu com republicanos que vocês acabaram não fechando, ou há essa probabilidade ainda, de repente, você falou que por isso que eu te perguntei, se essa pré-candidatura a prefeito, vocês pretendem seguir até o final sozinhos, porque por enquanto vocês estão sozinhos, não tem nenhum partido coligado com vocês, para a majoritária, ou tem? Bom, primeiramente não anunciamos. Podemos ter, mas não anunciamos. Vocês ainda. Estão sozinhos? Só anunciamos oficialmente e oficialmente a gente não anunciou. Tá, e vocês estão sozinhos? Nós não estamos sozinhos. O PRTB é um conjunto de pessoas, não é sozinho, em momento nenhum. Não é nessa área. É claro que vocês têm os filiados de vocês, é um conjunto de pessoas, é óbvio, isso é um partido político. Tá? Estou falando sozinhos, com outros partidos coligando a vocês para se juntarem nessa briga, que agora é de 5 pré-candidatos, se eu não me engano, né? 5 ou 4 pré-candidatos à Prefeitura de Santa Rosa. Nesse aspecto, vocês estão sozinhos, é só o PRTB. Bom, o PRTB está sem amarras políticas nenhuma. Tá, beleza, ele responde por tabela, mas tudo bem, não tem problema nenhum. O que aconteceu com republicanos? Vocês conversaram e de repente lançam uma pré-candidatura. Aí eu perguntei, essa pré-candidatura vai até o final sozinhos? A gente vai levar até o final, beleza, você respondeu. Então, não existe nenhuma chance de você voltar a conversar com republicanos? Bom, nós estamos defendendo um projeto, uma linha de desenvolvimento para a cidade. E essa linha, na nosso ver, é uma linha da direita. Se o Republicanos ser um partido de direita, coisa que não apresenta ser... Não apresenta? Não apresenta o que ser o quê? O Republicanos, via estatuto, é centro-direita. Tá, continua. De fato. Então, não é uma candidatura mas de direita. Fortemente ligado a uma instituição religiosa. Então, isso acaba atendendo para a ultradireita em algumas pautas. Pode ser. Então, acabamos nesse sentido. O PRTB vem com uma pré-candidatura a prefeito e... Vocês tentaram articular com o Benedetti? Chegaram a conversar? Bom, como PRTB, nós não tivemos nada oficial. Conversamos normalmente, mas não tivemos nada oficial. Não, oficial não, porque não foi nada oficializado. Agora, que houve conversas, houve diálogo entre vocês, houve? Sim, entre mim e o Carlos Alberto Benedetti. Que é o pré-candidato do partido, mas a presidente do partido é a Jaqueline. Com a presidente vocês não conversaram? Quem manda no Republicanos é o Benedetti. Eu deixo o Benedetti responder, tá? Porque, na verdade, eu conversei com a presidente. Tá, então tudo bem. Não, essas articulações é com ele. Essas articulações passa pelo pivô sempre. Não é só o Benedetti, o Vicínio, o Orlando, o Terra, são pivôs, Silvio. Normal. Não, tudo bem, mas tem a figura do presidente também, né? Não, claro que sim. Que tem muito poder de decisão dentro de um partido. Senão você não seria presidente. Exatamente. Só que nesse caso, o presidente regional é o Benedetti.
Então, o que mais vale, o presidente regional ou o presidente municipal? O regional, o municipal tem que comungar das mesmas coisas, senão é um cabo de guerra de lados diferentes. Mas o Benedetti achou que você deu um comentário lá no jornal lá do... E o Benedetti achou que o Roberto não era o Mourão. Bom, não se encaixava no perfil, né? No perfil que ele gostaria. Bom, a questão do Benedetti não ter achado o Mourão, dizer nesse sentido, foi em fato que o irmão do candidato, Rodrigo, do pré-candidato Roberto Sargento Birk, ele está afiliado ao PP. Roberto é sargento? O Roberto é sargento. Olha aí. Tá, já vamos falar sobre isso depois. Deixa para o final essa, Leonardo Vicini. Deixa para o final essa. Mas vocês chegaram a falar, tal, mas não chegaram a nenhuma decisão. Mas vocês conversaram, né? Bastante. Nós chegamos a algumas decisões. Tá, mas eu não entendi. Qual era o problema do Rodrigo? O Benedetti acha que nós temos alguma ligação com o PP. Entendi. Vocês são infiltrados do PP. Mas não somos. Entendi agora também. Então, em virtude do Rodrigo ser o irmão do Roberto ser irmão do Rodrigo B. Do Rodrigo. Isso. Né? Irmão, né? Irmão. Sim, são irmãos. Muito bem. E os planos de vocês no geral, então? Nós entramos aqui já... Sim, nós temos os planos, como eu disse... trazer o que falta para Santa Rosa na educação, na saúde, o que dá para melhorar no turismo, que falta na saúde. bastante. Qual que é a ideia de mudança na saúde? Bom, na saúde a gente está vendo o que é investimento e o que é gasto, exatamente, e cuidar exatamente isso, não tirar os cabides de emprego da saúde e botar pessoas qualificadas que vão trazer um desenvolvimento nessa área. Cortar CC, então? Não seria só cortar CC, seria verificar o quadro inteiro e valorizar mais os funcionários de carreira que são muito qualificados para essa função. Ou seja, você diz... que na área da saúde, então, ao invés de ter alguém indicado, vocês estariam dispostos a colocar pessoas técnicas. Exatamente, essa é a nossa principal bandeira. Em todas as áreas que nós formos colocar alguém, cargos técnicos, pessoas qualificadas. Não é procurar cargo para a pessoa, é procurar pessoas para o cargo. Vitor, você falou de valorizar... Você falou de separar o investimento do custeio na saúde, né? Mas vai valorizar qual deles? Nós vamos valorizar o investimento na saúde e vamos tirar os custos desnecessários. Que seria o quê? Por exemplo, temos alguns pequenos cargos que não precisariam ter. Tá falando dos cargos de confiança, então. Exatamente. E tu tem noção do... Isso é o que você chama... É que você falou isso é o que você chama de velha política, né? Exatamente. Vocês chamam disso, né? Velha política. Vocês querem uma nova política sem isso. Exatamente, dando cargos técnicos. É denominado de velha política e nova política. Quantos CCs tem ali? Na saúde? Cargo de confiança, não tô falando função gratificada. Cargo de confiança. Bom... Na prefeitura em geral tem 200 e poucos FGs e cerca de uns 40, 50 CCs. No geral, né? No geral. No geral, mas na fundação, na saúde que nós estamos falando. Bom, temos alguns desnecessários. Mas pouquíssimos. Concordo, isso vai influenciar zero. O que vai ser legal? A ideia deles é boa por quê? É boa porque, na verdade, cargo técnico não precisa. A fundação é cheio. Tem as pessoas mais inteligentes que estão lá. Não precisa ninguém vir de fora para mandar. Isso ele tem razão, entende? Mas de filosofia, o que você vai mudar de filosofia? Por exemplo... Vamos fazer uma conta simples. Vamos dizer que a gente tem 100 cargo que a gente corte R$6 mil. Um cargo desnecessário, R$6 mil.
Já são 6 mil reais para a saúde ser investida. Não vou te falar uma gasta. coisa. Eu não devia. 6 mil reais. Qual que é o orçamento? Qual o valor do orçamento? Não, mas eu não tenho essa informação. O portal da transparência é um sistema que não mostra exatamente. 6 mil é cócega, irmão. Não, com certeza, mas a gente vai começar a olhar para a micro e a macro gestão. Nós vamos fazer a micro e a macro. A micro é cortar tudo que é coisa pequena. Isso é o sistema da velha política, olhar e dizer, não, 6 mil não faz falta. Não faz falta 6 mil, 10 mil, 15 mil. De 6 em 6 a gente chega em 60, em 600. Então, acaba tendo... Você sabe o que eu acho? Eu não gosto de expressar opinião porque eu sou âncora aqui, né? Fica difícil. Aliás, eu até quero perguntar aqui, já mudando um pouco, para a Maiara Daiane Faleiro. Maiara, deixa eu ver aqui. A Maiara Daiane Faleiro, ela diz assim, o Silvio Brasil está incorporando o William Bonner. Eu não entendi. Tá? Eu não entendi. Estou incorporando ninguém aqui. Eu tenho meu estilo de fazer entrevista que é perguntando coisas que as pessoas às vezes não sabiam, não achavam que pudesse ser perguntado, sabe? Ele está aqui, as pessoas que vêm aqui vêm como entrevistados. Se vêm como entrevistado, tem que vir preparado para responder perguntas, como eu tenho que estar preparado para fazer. Muitas vezes, viu, do Maiara Daiane Faleiro, quando vem um entrevistado aqui que o tema é difícil, eu fico 2 noites estudando. Tá? Estudando. Eu pesquiso, eu estudo, eu verifico. Para quê? Para chegar aqui e poder fazer perguntas inteligentes e não aquelas perguntas que geralmente a resposta é sempre a mesma. Então, quando tem um tema aqui que é do meu não desconhecimento, mas que conheço pouco, eu vou me aprofundar, eu vou estudar. E estudo muito. Fico a noite toda estudando, se for possível, até eu entender tudo e poder fazer uma pergunta que seja condizente com o entrevistado. Afinal de contas, o entrevistado está aqui e precisa ser respeitado. Temos que fazer pergunta à altura dele, né, Leonardo Vicini? Com certeza. E desculpa, às vezes, Vitor, se a gente... Às vezes é um pouquinho incisiva, porque, na verdade, o que acontece? É que nós fazemos as perguntas que as pessoas gostariam de fazer. Isso, perfeito. E o Silvio faz isso muito bem, né? Entendeu? Bom, eu tento responder aqui como a população entenda. Exato. Então, acaba que muitas vezes as perguntas muito bem elaboradas acabam que a população não está entendendo. Então, esse é o sentido William Bonner, que eu acredito, que é uma pergunta mirabolante, que acaba indo muito além do que a pessoa quer saber, mas nesse sentido, eu acredito. Não, o que talvez vocês possam trabalhar um pouquinho mais é desenvolver o cenário um pouco mais macro. Por exemplo, cara, eu concordo contigo, 6 mil por mês, vamos poupar 70 mil por ano. Vamos entregar mais remédio para a população que precisa. Faz esse cálculo assim de memória? Na cabeça, assim? Sim, agora. Multiplicando de cabeça? Não, deixa eu concluir, Silvio. O que a gente precisa, Silvio, aquilo que a gente estava conversando esses dias. O que Setafasa precisa, por exemplo, um desafio para vocês, buscar. Tá? A gente precisa ter na nossa UPA hoje, seria para mim o fundamental, um geriatra 24 horas lá e um pediatra 24 horas. Que seria, cara, isso resolveria 90% dos problemas que a gente se desespera, porque a gente chega com os nossos bebezinhos lá e não tem um especialista, e não tem como cobrar do cidadão que ele entenda. Então, o que você faria? Acho que esse é o desafio. O que você faria? Porque, vamos chutar lá, tem 90 milhões para gastar em saúde. Hoje, a gestão pública, o foco dela é o que você faria para mudar, para poder sobrar mais esse troquinho para UPA? Tem que sobrar de algum lugar, você vai tirar da onde? Esse é o desafio. Quanto custa essas equipes 24 horas? Vou chutar. 60 mil por mês? Por aí, né? Para ter uns médicos top ali, 24 horas. Acho que mais, 80 mil, 100 mil por mês talvez para ter. E que não seria só um médico, né? Não, mas o especialista... mais ou menos. Não, é um especialista, é diferente, gente. É diferente. Tem que ter o clínico geral para dar aquele gás, mas... Seriam pelo menos 2 médicos, né? 2 geriatras... Por causa dos plantões. Os plantões. Então acaba trocando... 4, 6 por 12 horas, 12 por 12... Não, mas não é 12 por 12. Eu não sei como funciona. Os caras trabalham demais. O médico tem que ser o cara que mais ganha. 12, 24, se eu não me engano. Então, é desumano. Daniel 6. Teria que ser 12, trabalha 12, descansa 24. E 6 mil vezes uns 15... 6 vezes uns 15 6, 8 pessoas. Isso aí, cara, é 100 mil por mês no mínimo. Mas esse era o valor... Esse era o valor da escola cívico-militar por ano
E o prefeito não aceitou. Mas tá certo de não aceitar. Você não pode impor sobre o prefeito num momento de contenção de despesa. Joga ali mais quanto? Mais 100 mil por mês? Mais 1 milhão por de ano. Por ano? 100 mil? O que tá falando por mês, eu tô falando por ano. Não, mas... Esse era o custo da escola cívico-militar. De 100 mil ano para 500 alunos beneficiados. Mas tem um detalhe assim, eu não vou defender, não gosto de defender ninguém, tá? Me colocando no lugar do prefeito. Olha a economia, desde quando ela vem tendo um decréscimo de arrecadação? Bom, a cidade nos últimos anos está estagnada. Reflete no município. Nas estatísticas, a cidade nos últimos anos está estagnada. Não tem arrecadação maior, não tem. Mesmo aumentando, a arrecadação continua a mesma. Você tem mesma em termos técnicos. Né? Eu concordo com você, porque educação é o que move esse país, é a educação. A educação, com certeza, é uma base fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? Vitor, eu teria. Se eu fosse o prefeito, eu teria bancado 100 mil e feito a experiência. Mas eu entendo o prefeito Vicini, claro, no momento que ele está negando para para aquelas criancinhas que precisam desesperadamente, está negando um momento que seria fundamental. Como que ele vai estender a mão? Entende? É o momento político que você vive. Eu teria feito menos asfalto e teria colocado mais na educação, se fosse eu. Interessante. Um posicionamento diferente do que a gente costuma ouvir. Menos asfalto. E menos creche, não? Creches é uma bandeira que dá para pagar bolsas. O custo de aluno, só para as pessoas entenderem, falando a minha língua, custa 1.200 por aluno. E esse custo poderia ser reduzido numa bolsa de R$600, R$700, para ficar o dia inteiro numa creche privada. Então, acabaria sendo mais interessante. Isso é o que comunga também o Leonardo Vicini. Não, né? Esses são os números, Silvio. Esses são os números. É mais ou menos isso que ele falou, tá? Eu tenho um número um pouquinho menor que o dele, de 1.200, mas... De 1.000, mas eu também acreditava que era 1.000, só que quem me corrigiu foi a Maria da Graça, então... Não, o estudo que eu fiz, na verdade, é do 2015. Certo. É que oscila de acordo com o número de pessoas que a gente atende, né? Quando eu recebo Mas não é só isso, Silvio, viu? A diferença hoje é que numa creche privada, por exemplo, nesse valor de 700 que ele fala, que seria Tia Mitty hoje lá, vamos dizer assim, são 8, 9 alunos, às vezes 10 alunos numa turma, enquanto na pública, por 1.200, você atende 25 até, né? Às vezes excede os 25 alunos, que seria o máximo. Então, tem tudo isso. Os números, se tivesse um investimento na privada, esse número de 700 baixava para 600. Com certeza, baixaria até para 500, 400, por causa da quantidade de alunos beneficiados. Muito bem. Sempre quando me pede um espaço para entrevistar alguém relacionado à política, né, eu procuro, como o Leonardo também aqui, a gente exigir ao máximo, né? Essa questão do William Bonner. Estou longe disso, tá? Longe disso mesmo, porque... Aqui eu não tenho bandeira, aliás, a bandeira é Brasil, tá? Tenho sim, a bandeira é Brasil, partido eu não tenho. Aqui na bancada do Plural Entrevistas não tenho, tá? E as perguntas que eu faço não são para deixar o entrevistado numa situação ruim, são para que ele traga as respostas, né? Que é isso que as pessoas precisam, são respostas. E muito me admira, qual é a tua idade? São 22 anos. E muito me admira um rapaz de 22 anos se habilitar a ser o presidente de um partido político, tá? Que não é fácil, porque ele está aqui passando por uma sabatina de perguntas, ele tem que vir preparado. Um rapaz de 22 anos ter a coragem de carregar um partido nas costas, porque é isso que o presidente do partido faz, carrega o partido nas costas, toma as melhores decisões pelo partido. Tudo bem que ele tem toda uma equipe por trás, né? Eu já ia falar isso. Tem toda uma equipe por trás. Ele se auxilia, né? Ele ouve a opinião dos outros, as posições, as sugestões, mas a decisão final é dele. Entendeu? A posição que ele vai tomar, ouvir, tem o meu comitê ali, né? Eu vou ouvir a todos. O
que você acha disso, mas no final a decisão é dele, de qual sugestão ele vai se tornar, né, digamos assim, se tornar o homem que decide, o juiz daquela sugestão. Para um rapaz de 22 anos é uma grande responsabilidade e eu te admiro por isso. Te parabenizo também. Tá? Te parabenizo também porque não é fácil. Principalmente trazendo essas ideias que não é só dele, é do partido no geral, é do grupo, né? Daqueles que estão afiliados ao partido, que comungam dos mesmos ideais, daquilo que eles acham que é melhor para o país, certo? E para o município. Aqui, exatamente. Né? Então, tudo bem. Realmente é uma responsabilidade muito forte isso. Tá? Quais são as tuas metas? A meta nossa do PRTB é trazer uma nova política para Santa Rosa, trazer a renovação do máximo que a gente puder. Renovar a Câmara de Vereadores e, se a população assim desejar, renovar a Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Quantos candidatos vocês acham, melhor, desculpa, quantos vereadores vocês querem fazer? Bom, se a população abraçar nosso projeto, 1 a 2 vereadores teremos. Que, aliás, Leonardo Vicini, esse é o número dos outros partidos, fazer 1 ou 2 vereadores. Ninguém pensa em fazer 3 ou 4. Só tem um partido aqui que pensa em fazer 4 vereadores. E que já tem esses 4 lá. Ou seja, pensa em reelegê-los. Não. Conversando com os outros partidos, com as pessoas, nenhum dos partidos acredita em fazer 4 vereadores. Com certeza isso vem da população, né? A população vai definir se vai querer reeleger ou se vai querer renovar o cenário. Nós, em nossos quadros, nós buscamos pessoas que nunca foram vereadores. São pessoas da população. São realmente pessoas que vivem aquele dia a dia da comunidade, que entendem o que precisa para cada comunidade, e nós temos um sistema que nós estamos criando que vai ter como a comunidade dialogar diretamente conosco e cobrar todos os serviços que nós temos apresentados. Que nós não estamos aqui prometendo, tanto dentro do nosso partido, porque o que acontece? O PRTB é um partido novo. Esse partido não tem fundo partidário, não tem tempo de televisão, não tem nada desse sentido público. A gente não está usando da máquina pública para entrar no poder. Nós estamos entrando por ser a voz da comunidade, de pessoas de cada localidade que está vindo e abraçando o projeto PRTB. O que é o projeto PRTB? É essa renovação, é fazer política pensando na população e não no seu próprio bolso ou em algumas outras coisas. Vocês não viram isso em nenhum dos outros partidos atuais de Santa Rosa? É uma pergunta meio direcionada, mas tudo bem. Não é direcionada, não. É uma pergunta bem elementar, porque vocês constituem uma organização nova. Quer dizer, eu não concordo com nenhum outro espaço aqui. Vou ser o mais limpo, claro. Que é já da minha personalidade, falar limpo o que é da nova direita, o papo da nova direita que acabou o mimimi, é isso, né? Bom, em Santa Rosa tem 5 caciques que mandam em 5 partidos diferentes e seus puxadinhos. Vicini, Terra, Orlando junto com Jefferson Fernandes, claro, né? São parceirão. E nesse sentido. E quem é o quinto? É nesse sentido. São 5 pessoas. Não tanto, porque o Cola é um grupo também. BV1. O BV1 é do Vicino. Ele não vai citar nomes, mas tudo bem. Mas é nesse faltou sentido. Faltou um só. Queria saber quem. Bom, mas faltou um. Quem que você citou? Você citou quem? O Vicini, o Orlando Desconze, o Benedetti, o Osmar Terra. Faltou o Terra. 4, você citou o Osmar Terra. Falta um. Quem seria o outro? Bom, nós temos no PDT alguém que manja também. Brizola. Pode ser, não sei. Faltou o Miro. Faltou o Miro. O Miro, na verdade, é disparado. O partido dele, né? É disparado. O partido que mais cresceu
proporcionalmente para a votação para vereador. Ele conseguiu são pessoas de um peso extraordinário, que é o Aldair, o Douglas Calisto, né, que o Douglas Calisto é uma liderança que é muito respeitada. Eu não vou entrar nesse aspecto. E tem o Borella. Borella, tecnicamente, é extraordinário. Eu não vou entrar nesse aspecto, até mesmo pela questão pessoal de cada um, tá? Sim. Eu não vou entrar, mas no âmbito geral não sei. Tá, mas eu tô aqui para isso. Eu tô para falar sobre os players, entende? São 3 players tecnicamente incríveis. Tá. O Calisto, o Aldair e o Borella podem ter o que falem deles, mas tecnicamente for sentar para trabalhar com esses 3, eles são incríveis, são pessoas que conhecem o sistema, conhecem os meandros, entendeu? Não só são bons de voto, mas tecnicamente são muito bons. Bom, o que é ser bom em voto? Ter conseguido a votação, mas na eleição passada não tinha nem metade do que tem de candidatos agora, pré-candidatos no caso. Então nós vamos ter uma eleição completamente nova. Diferente. Completamente diferente. Então, por exemplo, o Aldair Melchior teve boa parte da votação militar e das bailes que ele vai. E agora temos aí 10, 20 candidatos, pré-candidatos militares. Então, nós não temos um voto certo. Vai ser de fulano de tal. Essa é a nova conjuntura. Tem deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Jonathan, sim. Não. Ele quer saber o que tá. Deixa eu virar pra cá. Cara, olha só, não falei antes dos 3 caras. Viu, Silvio? Esqueci do Nazi. Nem falei do Nazi. Tá. Tecnicamente, o Nazi é incrível. É um cara incrível. Entendeu? As pessoas não sabem sobre isso, porque não convivem. É fã de um monte de gente, cara. Não é isso, cara. É que vocês avaliam todo um desgaste político que esses players tiveram durante a vida. Eu avalio tecnicamente. Tecnicamente, o cara é incrível. A mesma coisa do Lozecan. Ninguém fala do Lozecan. O Lozecan, tecnicamente, é o melhor de todos. Talvez só Há controvérsias. Não, tô falando tecnicamente. Não. Ele tem o estilo dele um pouquinho truculento. É isso, na minha opinião. Às vezes ele se queima na internet, ele exagera um pouquinho. Mas, tecnicamente, por que o Vicini deixa ele a vida inteira lá? É só o Joel Fachin que tá a um nível superior, tecnicamente, de entender o sistema, Vitor, eu tô falando. Certo. Qualquer pessoa que cai lá dentro de uma secretaria... O Orlando demorou 2 anos para perceber onde estava sentado. Isso que eu estou falando, entende? Tecnicamente, esses players são diferenciados para a equipe. Deixa eu só responder aqui ao Rafael Fortunato. Fortunato, acho que é isso mesmo. Furianeto, alguma coisa assim. Furianeto? Até o Matheus já viu ele também. Silvio Brasil, olha só como as pessoas te rotulam de uma forma equivocada, né? E o Leonardo Vicini me conhece bem, tá? Esse cara aqui me conhece bem. Ele me conhece. Silvio Brasil, você é mais do mesmo na política. Você é mais um esquerdista enrustido. Não é verdade que o Silvio é um esquerdista. O Silvio teve um posicionamento lá atrás, que ele mesmo pediu desculpas em relacionado ao Bolsonaro logo depois da eleição, e aquilo lá marcou ele, né? Mas, enfim, ele tem vários posicionamentos, inclusive o partido que ele escolheu é centro-direita. Então, eu acho que o Silvio Brasil é centro, tá? Se eu fosse definir o Silvio Brasil, um centro, nem esquerda nem direita, tá? É centro... É um centro-centro. Não é centro. Não acho centro-esquerda, não. É só porque ele defende os mais humildes. Não, é que assim, ó. O Silvio, defender pobre é ser de esquerda, meu. Não é questão de defender pobre. Não é questão de defender pobre. É questão de dividir e mais Estado, menos nesse sentido. Não. É bastante Estado. Não. O Estado fazer. Sabe que eu não concordo? Sabe que eu não concordo? Eu não concordo. Desde o começo nunca concordei, tá? Por exemplo, essa luta acirrada, essa briga acirrada que tem, né? Eu vou falar aqui, se você não é Bolsonaro, você é PT. Não, cara. Não, tem uma guerra. Não. Uma guerra ideológica bem grande e é difícil poucas pessoas entenderem. Quem está na política tem que entender. O extremo, os dois lados chegam ao extremo. Olha o último episódio que ocorreu agora. O último episódio que ocorreu no final de semana. Sabe? De uma manifestação pelo militar, para que o militar, tal, aquela coisa. Está postado lá. Ao extremo. O que a mulher foi lá... Exato. Mas é que estão cansados do jogo do Centrão. Não, Vitor, vamos combinar? Nós que nos intitulamos de direita, a gente não está fazendo o mesmo jogo. Lembra o Arthur? Exato. O Arthur foi lá confrontar, o que fizeram? Encheram um cara de laço. Lembra o Arthur do Mamãe Falei?
tomou tanta pancada, a gente também sentiu agora, bateram mesmo na mulher? Bateram na mulher, cara, não se tem faz fotos da mulher. Tu tá entendendo? A questão de Porto Alegre? Não, pois é o extremismo, cara. Esse eu vi parte do vídeo, e como eu vi parte do vídeo, eu não vou me manifestar até eu ver o vídeo completo. Eu também não vi nada. Porque às vezes aumenta. Temos um aumento e um direcionamento de pensamento. Com certeza bater em alguém não justifica em nada. Mas a questão, pra mostrar? O vídeo só aparece desde a hora que tá tocando. Peraí. Mas assim, eu não sei, por exemplo, na nossa manifestação, não que teve em Santa Rosa, não justifica uma mulher bater numa mulher. Uma mulher que veio, imagina, eu vou te dar um exemplo bem claro. Na manifestação que teve em Santa Rosa no domingo, uma mulher veio e começou a tirar pedra, mas não é pedra pequena, tipo uns tijolos para cima da população que estava ali se manifestando. Ela veio ali e começou a tirar uns tijolos. E aí, se alguém fosse lá e contesse ela de forma, tinha um cara dentro do carro filmando. Mas ele viu que não deu, que nós fomos pacificamente, trabalhamos tudo. A questão de chamar a brigada, esperar, só que imagina se tivesse ela acertado a cabeça de alguém e alguém partido pra cima dela, o vídeo tava lá só pra gravar a parte que foram pra cima dela. É isso que eu falo. Não, peraí. É isso que eu falo. Tem que cuidar muito os vídeos. Não, peraí. Assim, ó. Tem que pegar inteiro pra saber o contexto. Não, assim, ó. Nada justifica alguém agredir uma mulher. Não justifica. Mas eu também não vi esse vídeo, Silvio. Tá? Também não vi, mas acontece o seguinte, não justifica. Tá? Tem polícia pra isso. Tem polícia, como vocês fizeram. Vocês foram pacíficos, a mulher tá. De repente foi uma situação provocada. Tá, mas assim, ó. De repente foi uma situação provocada. Quem sabe ela foi pra cima de alguém. Essa é a questão que eu tô dizendo. Pode ser. Foi pra cima de alguém e deu vias de fato. Se a tua mulher vem em cima de ti, tu vai dar uma porrada nela? Não, só que a questão é essa, entendeu? Deixa eu voltar pra política local. Não, deixa eu voltar. Eu quero finalizar. Vai. Não justifica bater numa mulher, mesmo que seja uma situação provocada. Tem autoridade pra isso, ó. Chama a polícia toma as providências. Mas ninguém tá falando que tem que bater. Ela machucou alguém, aconteceu, foi uma situação provocada. Tem as autoridades para isso, para investigar e para punir. Tem que acreditar na justiça, tem que acreditar na polícia. Não é alguém fazer justiça com as próprias mãos espancando uma mulher. Bom, tá. Meu posicionamento, só para ficar bem claro, não é que eu esteja defendendo o movimento, até pelo contrário, a questão de bater na mulher, de tocar, só que eu vi só a parte do vídeo. Homem que é homem, apanha quieto da mulher. Exatamente. Apanha quieto. Exatamente. Baixa a guarda, toma pancada e aguenta quieto. É assim que o gaúcho pensa. Sim, essa é a questão. E eu só falo dessa questão da manifestação, que quem não viu o vídeo, que procure ver. Desculpa, só aparece no final uma pancadaria ali, que aparece 2, 3 batendo coisa, mas nós não sabemos o que estava acontecendo, tem que ter o vídeo inteiro. Nada justifica o que aconteceu, mas botar a culpa e dizer, fulano de tal foi, ou Beltrano foi, nada justifica. Deixa só que eu estou dizendo, tem que ter o vídeo. Vamos voltar. Tá, eu tenho é quase um bodocaço. Não, brincadeira. De quem vocês tiram voto? Desses que estão aí, Cola, Benedetti, Desconce e Mantei. Bom, ninguém tira voto, a gente conquista os votos, né? Mas de quem vocês conquistam? Nós conquistamos votos das pessoas que querem mudança. Das pessoas que então, de todos apoiaram Bolsonaro em Santa Rosa. Vocês acham que tira voto do Orlando? Algum? Bom, eu tenho conhecidos que votavam no Orlando até pouco tempo atrás e analisando de 2016 para cá já mudaram seu voto. Mas desse já mudaram seu apoio. Não, eu sei, já existiu uma migração grande que não é mais PT, mas tipo assim, desses que estão hoje, assim. Vocês acham que tira algum voto deles, esses esquerda radical aí todos? Porque esse pessoal é lulista. Bom, o teu papinho, tu acha que ganha do cara do Lula algum voto? Eu não tô sendo bolsonarista ou lulista ou isso ou aquilo. A questão é que nós vamos apresentar os projetos. E as pessoas que queiram... Você não é bolsonarista? Eu sou. Só que eu não estou sendo aqui, minha figura como presidente, eu estou representando o projeto PRTB. Eu não estou botando o meu projeto do Vitor Vinícius à frente, eu estou botando o projeto do partido. E o projeto do partido é trazer uma renovação, o projeto do partido é apresentar projetos e sem ficar se atacando em época de campanha. Por exemplo, a eleição passada foi ganha em cima de um projeto que foi reformar a pista de skate.
cada um com seus méritos, mas que foi a pequena diferença, né? Aquela pequena diferença que eu acredito que foi na última semana que eu estava vendo, foi a pista de skate que o prefeito atual prometeu e fez e ganhou. Nós vamos apresentar vários projetos para Santa Rosa e projetos de renovação. E, por exemplo, teve... Você acha... Não, vamos voltar, tá? Você é novo. Então, o prefeito, o Vicini, prometeu uma pista de skate e essa promessa de uma pista de skate, tu acha que definiu a eleição? No final, sim. Que coisa incrível isso é inédito aqui. Que ele pegou o voto dos jovens naquele ano. Que foi o que definiu. Não era o prefeito. Tu tá falando lá atrás, aquelas de 500 votos, não essa última. Que deu pequeno. Mas aquela era o... ele prometeu para os jovens. E depois o Vicini fez da pista mesmo. Fez a pista mesmo. Aquela que o Orlando acabou não conseguindo a reeleição. Você conseguiu acreditar nisso? Foram 600, 500, poucos só 600 votos. Que foi bem pequena. Foi o final que definiu que foi um projeto. Nós vamos trabalhar com projetos desde o início. Por exemplo, por que não tem no Parque de Exposições feiras? Por exemplo, tem agora Expo Baixos, que é uma coisa jovem, que é Expo Baixos, que é de carro automotivo e som. É muito pouco que tem nessa questão. Os jovens têm que ter mais espaço. Isso aí nós estamos defendendo também. Essas são as metas, são os planos e as metas do PRTB para a montagem de toda a política que vocês pretendem implantar. Bom, nós estamos trabalhando em inúmeros projetos. E metas de vereador são 2. Eles querem fazer de 1 a 2 vereadores. Nós queremos muitos. Nós estamos trabalhando na realidade de ter 1 a 2. Certo. Mas... se a população abraçar, podemos ter muito mais e fazer muito mais pela cidade. Certo. Pré-candidato a prefeito. Tá, vamos falar agora do teu pré-candidato. Qual é o nome dele mesmo? Sargento Birkley. Como pré-candidato é Sargento Birkley. Qual é o nome dele? Como pré-candidato é Sargento? Ele é da Brigada Militar? Exatamente. Ele é atuante? Ele está na reserva. Eu não conheço, está na reserva? Ele já é aposentado então? Ele está na reserva. O militar nunca se aposenta. Ele vai para a reserva. Tá, mas ele foi para a reserva por qual motivo? Ele foi para a reserva há muito tempo atrás, muito tempo não, questão de alguns anos atrás, por motivos pessoais. Doença? Definiu ir para a reserva. Eu não sabia, o Roberto é aposentado, então... É reservista. Não é aposentado. Isso é papo do sindicato. Isso é papo do sindicato. Ele é aposentado, está aposentado. Dizer que eles não ganharam aumento, que... Se a gente respeita, mas aqui na direita... É aposentado da Brigada Militar, está na reserva da Brigada Militar. Qual é a idade dele? Eu não conheço, não sei quem é. Eu não sabia. Eu não sabia a idade dele, eu não sei. Só sei que ele é irmão do Rodrigo Birkley. Filho do Valmor Birkley, neto do Harold Birkley, então, e o irmão do Rodrigo Birkley. Essa pauta pré-candidato a prefeito foi ele que colocou, foi o presidente que colocou. Até eu quero conhecer quem é o pré-candidato, não conheço. Tá? Não conheço quem é o pré-candidato a prefeito. Eu acho que nunca falei com ele pessoalmente, então eu quero conhecer Exatamente. quem é. Nosso pré-candidato a prefeito é uma pessoa da população. O Harold Birkley e o Valmor Birkley foram figuras que ajudaram muito no crescimento de Santa Rosa. E agora nós temos o Sargento Birkley, Roberto Birkley, que vem trazendo um projeto interessante para a cidade, que vai trazer a renovação. Se a população abraçar na nossa causa de renovação, nós vamos trabalhar para fazer a melhor gestão que essa cidade já viu. Quando que vocês decidiram, qual é o nome dele? É Roberto? É Sargento Birkley como pré-candidato. Tá, mas qual é o nome dele? Roberto Birkley. Tá. Então tá, sargento vai ser o codinome que ele vai usar na urna, né? Vai ser isso, ele vai se apresentar como Sargento Birkley. Tá, ele tá na reserva desde quando da Brigada Militar? Por que ele entrou na reserva? Problema pessoal, mas que problema pessoal foi esse? É porque é que eu acho que na política nós não devemos ver o lado pessoal, né? Nós devemos ver o lado profissional. Eu vou te avisar porque a minha carteirinha é 40 anos vivendo política, tomando sarrafo, por ser filho de prefeito. E é uma desgraça. Se prepara, avisa o Roberto. Não tem esse papinho aqui quando você se lança na política, essa história da tua vida particular não influenciar, pode esquecer, meu irmão. Pode esquecer. Esquece mesmo. Vão nadar nisso, entende? Então,
te sugiro essas coisas ajustar já com o Roberto antes e ter uma resposta mais pronta, porque... Não, nós temos uma nota. Pega mal, você vai... No Facebook, quem quiser, entre na página pessoal de Roberto Birkle. Há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, foi emitida uma nota exatamente disso, pois a velha política estava trabalhando de forma ímpar, vamos dizer assim, para nos boicotar, que foi mais uma forma de boicote, inventar mentiras. Então, o nosso pré-candidato já tinha emitido uma nota explicando todos os motivos de estar na reserva. Então tá, isso já é mais importante, mas se você fez a nota, podia ter falado, por quê já? Sim, já tem uma nota explicando, mas essa nota não está no site do partido, nada? O site do partido vai ser criado em alguns meses. Aqui, qual é o nome dele? Eu vou olhar a nota aqui, eu quero saber, né? Até porque eu preciso complementar minha pergunta, e eu tenho que complementar minha pergunta de uma forma justa. Vitor, tem que responder mais direto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual é essa nota. Desgaste. Deixa eu ver qual é essa nota. O nome dele é Roberto, é isso? Eu vou ver a nota aqui agora. Eu quero ver que nota foi essa. Né? A população tem que saber. A gente está fazendo uma entrevista aqui de forma clara. O Portal Plural tem como o objetivo esclarecer. Cerca de 1 mês, 2 meses atrás tem uma nota do nosso pré-candidato explicando à população toda a questão. Foi inventado inúmeros assuntos porque eu não gosto de tocar em assuntos pessoais, até porque eu estou falando aqui do pré-candidato, não da pessoa. Então... Mas na eleição não tem essa não, filho. Não, mas eu prego a nova política e eu faço parte dela. Então eu faço a minha parte. Os teus adversários não vão pensar assim não, tá? Isso pode esquecer. Como por exemplo, né? A gente estava falando fora do ar aqui. Né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou ver se é essa de 16 de abril, é isso? É isso aqui? Não. Não. Bem baixo. Bem baixo. Vai demorar um mês, não vai demorar um mês não, porque eu vou achar aqui rapidinho, não tem problema nenhum, tá? Porque não conheço, eu conheço o Rodrigo Birkle, né? Conheço o Rodrigo, não escapa de uma boa briga, o Rodrigo sempre encarou a imprensa de frente. Tudo, e assim, e na verdade... Eu acredito e o Rodrigo seria interessante daqui a pouco ter uma entrevista com ele, tu faz as perguntas pessoais que acredito que ele vai responder com certeza. Só que como presidente eu estou aqui para apresentar o pré-candidato Sargento Birkle. Eu não estou apresentando o Roberto Birkle pessoal. Eu estou apresentando o pré-candidato às ideias que o partido prega e por que foi definido o Sargento Birkle. Ele é uma pessoa confiável. Ele é muito parecido com o Rodrigo Birkle, né? Estou vendo a foto dele, esse aqui, né? É esse? Sim. Eu nunca vi. É a cara do pai dele. É? Do amor. Nunca tive o prazer de conhecer, viu? Como é o nome dele aqui? Roberto Birkle. O contato que eu tive... Está convidado a vir aqui no Portal Plural. Não sei por que não veio com o presidente hoje, né? Poderia ter vindo aqui, né? O presidente vem, geralmente o candidato principal vai junto, né? Sempre. Aqui foi diferente, ele não trouxe o candidato principal dele, né? Então tá. O Rodrigo, na verdade, a minha história com o Rodrigo tem uma ligação muito forte. A gente participou do movimento dos jovens progressistas lá atrás. O Rodrigo, sim, teve participação dentro do PP, dentro do PDS. O Roberto, muito pouco, sabe? Então, eu não tive a oportunidade de... Talvez, então, por isso, por causa da profissão dele ser militar... Então, sim, o Roberto já foi mais... Ele, por ser militar, ele não se envolvia tanto. Ele apoiava o irmão dele, fazia as coisas. Só que, por ser militar, ele não era tão exposto. Ele não podia, né? Então, acaba sendo um... Mas como vocês chegaram à decisão de ter o Roberto Birkle? Não vou nem falar o nome dele na urna, que a população tem que saber quem é, até mesmo para pesquisar depois. Roberto Sim, mas nós temos a página Sargento Birkle. Como vocês chegaram ao nome dele para ser o pré-candidato do PRB? Bom, nós conversamos com diversos empresários de Santa Rosa e conversamos com diversas pessoas de Santa Rosa. E nisso, a pessoa que teve a coragem, a vontade e abraçou o projeto de fazer a mudança em Santa Rosa foi o Sargento Birkle. Ele veio sem fundo partidário, sem tempo de TV, acreditando num projeto de renovação. Entende? Então, muita gente diz e não faz.
Ele realmente pegou, abriu mão, teve inúmeros partidos que convidaram a estar nos partidos deles, e nós, no caso eu, na época, fui fazer o convite, e ele aceitou, pois sabia da importância disso, de fazer uma nova política, de trazer para a população uma opção de renovação, que essa opção é muito importante para a nossa cidade. Muito bem, e vocês então vão continuar apostando nessa pré-candidatura até o final? Sim, vamos manter essa pré-candidatura. Eu quero convidar o Roberto Birkler. Roberto, eu não te conheço, viu? Pessoalmente, eu acho que nós nunca conversamos, tá? E eu te convido a vir aqui na bancada do Portal Plural, né, para uma entrevista, para você falar de você, Roberto, para você se apresentar, porque o teu presidente disse assim, vim aqui apresentar, não veio apresentar porque você não está junto, tá? Então ele não veio falar de você, diferente, né? Veio falar do teu nome como presidente do partido, de apresentar não, né? Quem vai se apresentar é você. Então assim, vem aqui ao Portal Plural, estou te convidando, pode ser até amanhã, viu, Roberto Birkler, tá? O Rodrigo Birkler eu conheço bem, né? O teu irmão, e tenho um grande apreço pelo Rodrigo Birkler, um grande respeito também, porque se tem uma coisa que eu respeito é aquele cara que não foge da imprensa, né, Leonardo? Rodrigo que vai lá e pergunta, Rodrigo que vai lá e responde. Rodrigo nunca fugiu da imprensa. Por mim, ele nunca fugiu. O nosso pré-candidato não fugiu. Não a questão não, só para ficar claro. Isso. Ele não fugiu, nós decidimos dentro da executiva do partido em fazer uma entrevista e apresentar primeiramente os projetos do partido e dar uma prévia que nós temos nosso pré-candidato e o que nós pregamos. No momento que for para apresentar ele pessoal, que boa parte das pessoas já conhecem, mas que for para apresentar pessoal, eu acredito sim que devam fazer perguntas a ele, e eu estou aqui para apresentar como pré-candidato. Sabe por quê? Porque quando a gente quer votar num prefeito, óbvio que a gente vai espelhar a vida da pessoa. Isso é uma coisa óbvia. O que você é? Você é empresário? Eu trabalho na metalúrgica, eu tenho 12 anos de metalurgia, eu sou um cara lá, eu sou top no que eu faço. Acho que você tem que ser referência naquilo que você fez, sabe? Dar um exemplo. Eu acho que eu acredito que tem a questão de projetos, porque, por exemplo, o maior empresário de Santa Rosa seria um bom prefeito? Não. Quem disse que não? Não. Quem disse que não? Não seria. Só Deus sabe, irmão. Bom, e ele pode isso falar só Deus isso. sabe, ninguém tem o poder de Deus. Ele pode falar isso, ele pode ter essa opinião, ele é presidente de partido, ele pode. Né? Eu não posso, Leonardo Vicino não pode, apesar de ser analista, tá? Mas ele pode, esse direito ele tem, de achar se vai ou não, na boa. Tá? Agora, a questão Isso que ele falou é meu sonho. A questão... Pegar um desses players aí, um Vanoli Kist, botar esse cara para controlar todo esse povo aí. Um Valdir Carpenedo, botar um cara desse. Não, o seu Pedro Carpenedo. Imagina se esse cara tivesse sido 6 meses, o Pedro Carpenedo que já está falecido. Tá? Esse cara tivesse sido 6 meses da vida dele, se ele tivesse dado para ser prefeito de Santa Rosa. Nós teríamos transformado essa cidade, eu não tenho dúvida nenhuma, seria uma revolução. Daí entra uma questão, quantos empregos a empresa gera e quantos empregos a partir dela se perde. É uma questão, é uma balança. Tá falando da indústria? Vamos voltar ao tema. É uma outra questão. O prefeito serve para representar toda a cidade, toda a população, não um grupo de empresários. Tá, beleza. Vamos voltar ao tema. É fácil falar, irmão. Não é fácil falar. A opinião dele, a gente tem que respeitar a opinião dele, entendeu? Como respeitamos também a opinião sua, se você for o nosso entrevistado aqui, né? Na boa. Se eu for falar se concordo ou não, não sei, tá? Então, assim, ó. Só dá valor para aquilo que você tem depois que você perde. Só essa dica. Você está falando de emprego, né? Não, eu estou falando de empresário. Está falando de emprego. Estou falando de empresário. Qualquer um desses empresários que usava assim, levantar acampamento daqui, é que eles amam Santa Rosa. Não, Leonardo, mas ele falou que existe um player na construção civil que o crescimento dele impede novas gerações de emprego. Por exemplo, o crescimento de uma empresa fez com que 2 fechassem. Nós temos que começar a botar numa balança e começar a equiparar, conseguir trazer mais empregos para cá. Não trazer monopólios.
A ampla concorrência faz isso, faz dar mais empregos para mais pessoas, melhor qualidade de serviço com menor preço. Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero que o Rodrigo não, como é que é? Roberto Birkle venha aqui, Roberto, está sendo convidado para a comunidade te conhecer. A comunidade não te conhece ainda, tá? Essa que é a verdade. Tá? Essa que é a verdade. A comunidade não te conhece, pode te conhecer como pessoa lá do teu clube, da rua, da tua comunidade, onde você mora, tá? Isso pode te conhecer. Mas como pré-candidato, a comunidade não te conhece. O Roberto é gente boa demais. Tá? Beleza, ótimo. Eu acredito até que seja porque é militar. Tá? E se tem uma coisa que eu tenho apreço, são por militares, policial civil, policial rodoviário estadual, federal, tá? Quem veste farda ou uniforme de polícia. Eu tenho profunda admiração por isso, porque eu sempre desejei ser policial e nunca consegui. Tá? Então, essa que eu virei repórter. Que destino, né, cara? Pois é. Então, assim, ó, eu quero dizer o seguinte: se você está convidado para que a comunidade possa te conhecer, para que você. Eu faço até questão, Roberto, de fazer poucas perguntas para você. Eu quero que você chegue aqui de coração aberto e coloque tudo isso, tá, sobre você, sobre a tua pessoa. Quem é Roberto Birkle? Eu abro esse espaço para você e vou dizer por quê. Eu não fiz essas perguntas para ele sem uma intenção. Óbvio que não. Tá? E vou ser bem mais claro ainda. Fora do ar, quando nós estávamos para começar o programa, eu questionei ele sobre certas coisas que eu ouvi do Roberto Birkle. Foi ou não foi? Fala a verdade, foi ou não foi? Eu não questionei você? Bom, fora do ar nós tivemos algumas perguntas. Algumas perguntas e não quero que você entre no detalhe, porque não vale nem a pena entrar no detalhe. E o que eu disse para ele foi o seguinte: eu não julgo as pessoas. Falei ou não falei? Exatamente. Eu não julgo as pessoas, eu quero conhecer, eu quero saber das pessoas. Eu quero saber o que alguém vem falar de outra pessoa, para mim não me interessa. Eu quero conversar com a pessoa e quero saber dela. Tá? Dela. Então, o que eu, como repórter, estou sabendo do Roberto Birkle, para mim não me interessa, eu quero saber dele. Então, Roberto, eu quero que você venha aqui. Tá? Quero que você venha aqui no Portal Plural, no Plural Entrevistas, pode ser 8 da manhã, pode ser 10 da manhã, para você vir se apresentar para a comunidade, porque até agora, meu amigo, a comunidade não te conhece, tá? Não te conhece. Não como você precisa ser conhecido. Afinal de contas, é um nome como pré-candidato a prefeito de uma cidade, que não é um cargo qualquer, como vereador também não é um cargo qualquer, tá? Tem extrema importância e fundamento para um município. Então eu peço a você, deixo aqui o convite. As pessoas não te conhecem ainda. Vão te conhecer aqui, ó, no Portal Plural. Tem uma pergunta que a gente vai ter que fazer para vocês. Claro. Né, já mandando um abraço para o meu amigo Benedetti, que está assistindo a gente, pré-candidato também está assistindo a gente, Benedetti ao vivo. Tá? Vocês não têm medo de... É uma pergunta que o Collor e o Marcão também tem que responder, se eles vierem aqui. Não, o Roberto Birkle também aqui, ó. Está assistindo aí. Vocês não têm medo de... Até dar uma opinião aqui, viu, Leonardo? O Roberto Birkle tem uma opinião. O baixo nível da entrevista demonstra o quão estão despreparados. Baixo nível. Melhor, desesperados. Desesperados. Desculpa, essa questão aí, essa questão que foi levantada aí de aposentadoria sua aí, você vai ter que só explicar, irmão. Não precisa desesperar, não. Fica de boa aí, tá? Mas deixa eu fugir um pouco dessa pauta, que essa pauta é um pouquinho constrangedora e eu gosto, o Roberto não quer entrar nessa, mas questões pessoais vai acabar acontecendo. Isso é muito fundamental, saber a tua história, a tua profissão. O Benedetti é médico, o Anderson Mantei é um advogado renomado, o Orlando é um sindicalista dos mais incríveis que já apareceram. Nessa parte dos bancários ele é incrível, foi um profissional bancário também, cada um. O Collor é um advogado incrível, então a gente vai querer saber o que a pessoa faz da vida. Não adianta querer ficar nervosinho, mas eu tenho outra pergunta, tá? Que a gente vai fazer pro Cola e pro Marcão também a gente vai ter que perguntar. Vocês não têm... Porque, a gente vai deixar lançar normal, mas no meio a gente vai tratar sobre essas questões, porque a direita está com 4 candidaturas. Quem são as 4 candidaturas da direita? Vamos dizer assim, a não esquerda, então, vamos dizer assim, tá? A não esquerda tem 4 candidaturas. O centro tem 2, 3, a esquerda tem 1, só vocês e a direita tem outra. Só vocês são direita, então? Direita se configura a partir de que tu definiu o teu lado. Nenhum deles se disse direita. Se disse direita. Cola com o vice do PSB. PSB é esquerda. Ok. Centro. Centro-esquerda. Então eles têm centro. Vamos dizer centro. Tá? O PP, que era para ser um partido de direita,
apresenta pautas de centro. E até agora é um partido de centro, com o MDB junto, principalmente. O Vicine sempre foi centro. O Vicine sempre foi. Então, nós temos ainda a candidatura do Benedetti, republicanos, partido é de centro, que diz no estatuto pende à direita. Pende à direita, centro e direita, mas ainda não é uma candidatura de direita declarada. Então nós estamos falando, nossa candidatura é de direita, nós somos de direita. Então nós temos uma candidatura de direita, 3 de centro e uma de esquerda, até agora no cenário. E você não tem medo de chegar no final dessa jornada e olharem para vocês e dizerem assim, cara, foi por conta de vocês que o PT voltou ao poder? Não, mas seria uma pergunta para fazer para o candidato Anderson, para o candidato Cola e para o candidato Benedetti, que seria a questão do projeto. Nós estamos com um projeto de trazer a direita para o empreendedorismo, a ampla concorrência para Santa Rosa, que é as pautas da direita. Quando eu me digo direita, nós estamos defendendo as pautas da direita. Então, essa são a questão. Ampla concorrência, o liberalismo econômico, desburocratizar a prefeitura, em boa parte foi criado várias coisas. Então, a questão ali dos painéis solares tem que parabenizar. Foi uma ideia também que, em 2017, eu mandei uma mensagem ao prefeito, que não foi respondida, que era exatamente essa solicitação, quando realmente eu já tinha uma ideia do que era bom para o que deveria ser feito. Então, tem várias coisas que nós da direita estamos trabalhando para trazer para Santa Rosa. A questão do empreendedorismo, facilitar o empreendedorismo, trazer a liberdade econômica, que é uma pauta muito importante para a cidade, trazer o crescimento agora, principalmente dos empregos. Eu conheço pessoas que estão recebendo meio salário agora do emprego. Como isso? O menino é bom. Ele sai bem das perguntas. Claro, é por isso que ele é o presidente do partido. Agora, eu quero responder o Roberto Birkler aqui, que ele diz o seguinte, valorizar o presidente do partido não é fugir da entrevista, Silvio. Dizer que desconhece a nossa pré-candidatura é falta de conhecimento da imprensa. Eu não disse que desconheço a pré-candidatura, eu disse que não conheço o candidato. Tá? É diferente. É diferente. Que o PRTB tinha uma pré-candidatura a prefeito, isso todo mundo sabe. Tá? Até o John aqui, que também é teu colega, teu parceiro também, tá? Falamos isso aqui várias vezes. Nós falamos no Conexão, nós falamos no Bodocaço, nós falamos. Então, não é desconhecimento da pré-candidatura. Não conheço o pré-candidato, é diferente. Essa questão dos não esquerda, então, para não generalizar, né? Dos não esquerda, na verdade o que vai acontecer daqui uns 2 ou 3 meses a gente vai, quando chegar a 90 dias da eleição, né, quando tiver a confirmação ou não das candidaturas, é nesse momento que a pressão virá, né? Com certeza, aí as máquinas políticas estarão trabalhando, com certeza. Tem partidos com mais de 1.000 filiados, então, com certeza são coisas que trabalham em Santa Rosa. Por exemplo, Santa Rosa tem 7.500 pessoas filiadas, para a população saber. Então, quando alguém estiver formando sua opinião, aí te visitando, formando sua opinião, pode ir lá no site Filia Web, vai aparecer lá se está te levando para algum lado ou não. Quero dizer uma coisa para ti, tu é muito bom, tá? Como o Leonardo falou. Tá? E tem um detalhe assim, eu valorizo o presidente sim, tá? Eu valorizo tanto que ele está aqui, porque eu valorizei. Senão ele não estava, se eu não valorizasse eu não estaria aqui, eu teria feito outra pauta. Teria dito não quando você pediu, foi ou não foi? Eu não disse não. Eu disse não, vamos marcar segunda-feira, 10 horas. Tá? É por isso que ele está aqui, porque eu valorizo cada presidente de partido, seja qual for o partido for. Valorizo cada representante legítimo de partido já eleito. Sábado passado entrevistei o deputado Jefferson Fernandes. Eu não tenho nada contra o deputado Jefferson Fernandes. Tá? Nada contra. Também não posso ir aqui explanar o que eu penso do partido dele. Não posso. Porque tem um cara do partido dele, que chama-se Orlando Desconze, que quer queira, quer não. Qualquer um dos candidatos vai ter que admitir. Orlando Desconze trabalhou muito por Santa Rosa quando foi prefeito. Trabalhou. E muito. Ele fez o papel que o prefeito tem que fazer. Como o Vicine está fazendo nos últimos anos que foi eleito. Alguém, por acaso, teve uma bolinha de cristal para dizer que o prefeito Alceu Vicine passaria por esse perrengue no final do último mandato dele? Alguém tinha? Não. E com maestria, ele vem conseguindo resolver os problemas, com maestria. Não é fácil.
Acredito que Orlando Desconze faria o mesmo. Quando o Roberto Birk diz aqui, né, é o seguinte, Roberto, eu sei que Orlando Desconze, como o Leonardo falou, é advogado, tá? Já foi prefeito, já foi deputado. A esposa dele trabalha na Caixa Econômica Federal, que já trabalha no Brasil. A gente sabe, tem informação. Alcides Vicini, também professor, veio do interior de Santa Catarina. A gente sabe, foi sindicalista aqui, né? Ele participou de vários movimentos aqui, não sindicalista, mas participou de vários movimentos, entrou na política. Foi do CEPER, sim. Prefeito Vicini foi CEPER. Beleza. Entrou na política, se deu bem. É o único nome aqui que já foi eleito prefeito 5 vezes. O único nome, não tem outro. É professor, a gente sabe. Anderson Mantei, advogado, empresário, CFC Escritório Chico, se eu não me engano, é do Anderson Mantei, é empresário. 10 anos dentro do hospital ali. Que seja, né? Não quero entrar nesse âmbito, porque esse âmbito já puxa para a política. Não, mas essa questão do voluntariado, pega a história do Benedetti, pega a história do Cola, todos eles são players que fizeram um trabalho, né? Que nem a questão, nós temos assim... Não, peraí, deixa eu só concluir. Não quero entrar nessa questão. É empresário, advogado, tá? Que todo mundo conhece como empresário, como advogado, tá? Eu só não sei se é casado, Anderson. O Cola, quantos anos trabalhou na PAI? O Cola foi da PAI, é advogado. Entendeu? Também. O doutor Benedetti fala 6 línguas, é médico, tem um hospital policlínica. A gente sabe deles. O Benedetti tem 30 anos, tem 30 anos de história. Tu me entendeu como presidente do partido que eu estou querendo chegar? Sim. Quando eu disse que eu não conhecia, eu não conheço a pessoa. O povo vai querer saber em quem ele vai votar. A questão do meu pré-candidato, que eu tenho a dizer, ele fala 2 línguas. A língua portuguesa é a língua do povo. Então o povo tem a decidir se é alguém que fala por ele ou que fale outras línguas. Exato. Então o que eu tenho a dizer é que ele vem já de uma família de Santa Rosa que já trabalhou muito por Santa Rosa. O irmão está fazendo um trabalho legal na cidade. Então ele vem já de uma cultura e vem de um trabalho importante por Santa Rosa. O nosso pré-candidato é uma pessoa humilde, simples e gaúcho também, né? Isso é uma coisa principal que tu vai ver dele. É um cara é uma pessoa bem tradicionalista, é um militar de respeito. Inúmeros comandantes já mandaram mensagens dizendo que é uma pessoa ímpar de trabalhar, que é uma pessoa muito excelente no que faz e uma pessoa que preza a ética e a honestidade sempre. Então é isso que eu tenho a falar do meu pré-candidato como presidente do partido e que ele virá aqui com certeza, acredito que sim, responder as perguntas pessoais, porque ele não foge de responder essas questões, porque não é uma questão de nesse sentido. Tá. E eu faço minhas palavras dele, viu? Tá convidado, tá? Apenas pra gente te conhecer, sabe? Pode vir aqui tranquilo, na boa, tá? Farei perguntas que você vai ter fácil resposta, mas de você, quem vai falar é você, tá? Até mesmo, viu, o Vitor? É a oportunidade que ele vai ter de calar a boca de muita gente, né? Não acha? É o momento que a população começar a ver, vai ver que muita gente que fala é só porque está numa teta da política. Então, é isso que acontece quando entra uma candidatura legítima e limpa por Santa Rosa. É muito bom ter gente jovem já disposta a tudo isso, né, Leonardo Vicini? Hein? O rapaz, 22 anos, né? Isso. 22 anos com essa coragem toda. O partido nasceu em 97 e eu nasci em 97. O partido nasceu junto contigo. Exatamente. O partido tem 22 anos também. Exatamente. Aqui em Santa Rosa. Não, o partido em Santa Rosa, esse ano eu fundei ele. Ah, tu fundou ele? Eu junto com a minha executiva, com certeza. Legal, coragem, corajoso. O guri é corajoso, tá? O guri é fera. Então, é isso que eu tenho que dizer, sabe? A gente não tá aqui pra cortar a cabeça do Vitor ou cortar a cabeça do candidato à pré-prefeitura dele. Não! Nós estamos aqui para fazermos perguntas que a comunidade gostaria de fazer. Eu sempre digo isso, a imprensa tem que fazer pergunta que a comunidade gostaria de fazer, não que ela faça para interesse dela. Né? Infelizmente, vou fazer essa pergunta porque essa vai ser boa para mim, porque vou fazer porque eu posso ganhar vai se catar, a imprensa não é para isso não. A imprensa tem que colocar as coisas claras, viu? Sabe, sem interesse próprio nenhum.
O interesse é informar a população, é assim que eu trabalho. Barbearia Cruzeiro, o cabelo é a moldura do seu rosto, cuide bem dele, na Rua Cruz Alta, número 47, esquina do Posto Nenê. Quero agradecer aqui a participação corajosa, esse rapaz merece os aplausos de todos, por tudo que ele falou aqui, da forma como ele veio, né? E gostaria muito que a política de Santa Rosa tivesse mais gente assim, como esse aqui também, tá? Que esse aqui sabe o quanto eu sou fã dele, já falei isso várias vezes para ele, né? E pessoas como outras que têm a coragem de falar a verdade. Doa a quem doer, e que muitas vezes são mal interpretados por isso, e até mesmo rotulado de esquerda, como é o meu caso, né? Que eu não sou, tá? Não sou. Tá bem? Então, parabéns para você, parabéns pelo teu batido. Convence o Roberto a vir aqui, tá? Sem arma, desarmado, né? Porque aqui a gente só faz perguntas, tá? E aqui é uma ferramenta que ele pode usar, que vocês vão poder usar quando vocês tiverem interesse. A porta vai estar sempre aberta para vocês. Nós somos plural, como eu falei desde o começo. Somos plural. Por isso que aqui todos são bem-vindos. Mas venham, né, com aquela consciência. Vamos ter que enfrentar o Leonardo Vicini, porque ele é o analista do programa Plural Entrevistas. Tá bom? Parabéns para você. As tuas considerações finais, dá um recado aí para o teu pessoal, para aqueles que acreditam no PRTB. Pode dar o teu recado. Bom, gostaria primeiramente de agradecer a todos que ficaram assistindo. Vi que teve um público muito bom. A todos do partido que acreditam, que confiam no nosso trabalho, a todos os filiados e ao nosso pré-candidato, um abraço. É isso que o partido busca trazer para Santa Rosa. As pessoas que estiveram assistindo, eu aconselho a buscar nosso partido e nossos nomes nas redes sociais, que nós estamos lá apresentando o trabalho diariamente a toda a população. Agradeço novamente, muito obrigado e até a próxima. E eu quero dizer o seguinte, encerrando o programa, antes tem as considerações do Leonardo Vicini. Eu vou falar depois. Vai lá, Leonardo, tuas considerações. Bom, agradecer, como o Vitor falou, a audiência é muito boa, como sempre, o teu programa é incrível, tá? O Vitor é uma figura que desde o princípio me agradou. Ele é um perfil bem interessante da direita. É jovem, ele é corajoso, ele é técnico, ele sabe o que ele está falando, é seguro, né? E até me vejo um pouco no meu início lá atrás, né? Na época ainda que eu militava pelo PP, lá era PP já, era um já partido progressista já, e eu me vejo um pouquinho, espelho um pouquinho esse ideal deles, né? Mas na verdade a gente percebe o que, Silvio, já encerrando então, né? A gente percebe que a direita, as fragmentações centro-direita, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o PT quando assumiu o poder lá atrás. Virou muitas correntes, né? E isso favorece demais hoje o Orlando, né? Na minha opinião, aqui em Santa Rosa. Antes, quando o Collor entrou no jogo ali agora, no final, a gente já vamos dizer assim, alertou a direita, né? E também a gente passa informação para os dois lados, né? Mas eu acho que com certeza o Orlando está comemorando demais todos esses lançamentos de candidaturas, certo? E lá atrás, um ano atrás, quando estávamos aqui ainda no início do trabalho, 1 ano e meio atrás, eu já dizia que o Orlando era candidato por questão de... Eu também falava isso. Exatamente, mas nós conversávamos, né? Mas todos negavam, você era um dos poucos que me dava crédito, Silvio. Mas todo mundo aqui me descrevia. É só pegar os vídeos aqui com o meu debate contra o Cleirton aqui, você vai ver que o Cleirton ria da minha cara, e todos riam da minha cara. E hoje eu digo mais, hoje eu faço nova afirmação para o futuro. Esse quadro confirmando de 4 candidatos assim contra Orlando hoje, dentro do sistema eleitoral que nós temos em Santa Rosa hoje, essa cultura, Orlando é muito forte. Orlando é muito forte, as pessoas precisam aceitar que Orlando é muito forte, Orlando é inteligente, ele tem um time muito forte, eles têm estrutura econômica assim por causa do Fernandes e do Bom Gás. Eles são organizados. O Orlando já é prefeito de Santa Rosa, Silvio Brasil. Já é. O próximo prefeito de Santa Rosa, se consolidando essas 4 candidaturas. Estou afirmando aqui para você. Pode me cobrar. Orlando é o nosso próximo prefeito em Santa Rosa. Se mantiver
dizer assim, 3 candidaturas fortes, entende? A única chance seria o quê? Uma grande disparada de um desses players, ou o Roberto Birkler, ou o Mantei, ou o Benedetti, ou o Cola dispara, e os outros, dentro dessa filosofia anti querer que o PT volte, entendeu? Aí, tipo assim, esse pessoal migre e vote vejo com muita dificuldade, porque todos os players, o Roberto, claro, começa atrás, mas o Benedetti, o Mantei e o Cola são muito fortes, devem dividir votos, e às vezes, mesmo que o Roberto assim, que cresça só um pouco, e faça uma votação mínima que ele faça, já desmorona ainda mais qualquer chance de derrota do PT. Então, estou afirmando aqui para você, pode me cobrar. Mantendo esse cenário, hoje, nem precisa ter mais ninguém, tá? Te afirmo, Orlando Desconce já é o prefeito de Santa Rosa nesse cenário. Essa opinião do Leonardo Vicini não é a opinião do Portal Plural, tá? É do Leonardo Vicini como analista. Tá bom, gente? Deixar bem claro nisso. Né? Porque todos nós sabemos que todos os candidatos estão aí para brigar, que essas eleições, ela vai ser uma eleição atípica, até mesmo pela situação, né? Até porque a população vai ver o que representa, cada partido o que representa. Toda a conjuntura que vem se formando. E nós pretendemos e teremos o apoio do governo federal, pode ter certeza. Então, assim, vai ser uma eleição atípica, tá? Na verdade, a sorte está lançada para todos. Então, um detalhe, o Leonardo Vicini tem essa posição, né? Eu já fico um pouco mais em cima do muro, porque justamente por essa questão atípica dessas próximas eleições, tá? Os 5 são candidatos fortes. Esse rapaz é muito inteligente, tá? Isso vai fazer, com certeza, o candidato dele crescer, porque o presidente tem isso, né? Tem isso, tá? Tem a equipe dele. Esse rapaz é inteligente, vai fazer crescer. Anderson Mantei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe do potencial do Anderson Mantei, mas todo mundo sabe também do potencial do Dr. Benedetti. Todo mundo sabe também o Orlando Desconce é mais forte? Tá. Mas todo mundo sabe do potencial dos outros também. Do Dr. Benedetti, como médico, né? Como político, do Rodrigo, do Roberto Birkler, agora com o presidente aprontando ele. Então, assim, eu acho que no momento, não dá para fazer uma aposta concreta, tá? A opinião do Leonardo Vicini está dita aqui no ar. E se por acaso... Hoje? Pode me cobrar. Hoje é dia 20. Se por acaso ele estiver certo, tá? No dia 6 de outubro, eu vou estar aqui dando um presente para o Leonardo Vicini. Tá? No dia 6 de outubro, eu vou dar um presente para ele. 5 é uma segunda-feira. 5? Então 5. Dia 5 de outubro eu vou dar um presente para ele. Se ele estiver errado, quem vai receber o presente sou eu. Tá combinado. Fechado? Tá combinado. Então tá bom. Obrigado, viu? Parabéns pela tua coragem. Tu é um cara muito bom. Tá no lugar certo como presidente de um partido. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa aqui pra ti, que o Benedetti não vai gostar, tá? Mas eu vou falar pra ti. Sabia que tu podia ser o Mourão que ele queria? É ou não é? Eu não sei. Olha a posição do cara. Eu acho que talvez não tenha ligação com... Não sei que... Ninguém ainda... O único que tem vice aqui, por enquanto, né? É o Cola com o Marcão, né? É o único que tem vice. Os outros não têm. O Anderson Mantei não tem um vice, tá? O Benedetti não tem um vice, o Orlando Desconce não tem um vice, vocês não têm um vice. Faltou alguém aí nessa briga aqui? Faltou alguém? Não, são os 4, só que não tem vice. Vocês não têm vice. Exatamente. Né? Só o Cola tem vice. E o Benedetti está na iminência de, a qualquer momento, chegar e falar que é o vice dele. Tá? Mas ele sempre disse, o Benedetti vai achar o Mourão. Tu podia ser o Mourão do Benedetti se tu não fosse PRTB, né? Agradeço o elogio. Não podia, o Guri é fera. É fera. É verdade, o Benedetti não vai gostar nada, mas eu tô falando porque é verdade, o Guri tem coragem, cara. Sabe? Tem coragem, tem determinação, tem firmeza na fala, sabe? Parabéns ao PRTB por ter você como presidente, viu? Obrigado, senhor. Parabéns mesmo. Gente, um abraço. Até amanhã com mais uma entrevista aqui no Plural Entrevistas. Tchau.